mesa de agora está inserida dentro da seção temática Arquitetura, Cidade e Ambiente. A mesa tem como tema Espaços Públicos e o Desenho Urbano Democrático. Estamos mesmo precisando falar muito disso, de democracia. Temos que insistir nisso. É com grande prazer que eu apresento para vocês os componentes da mesa. O colega arquiteto Emerson Vidigal, do Estúdio 41, um estúdio importante, tem realizado belos projetos, vai apresentar para nós alguns desses projetos. Não vou arrolar o seu currículo, porque nós não estamos aqui para isso, senão a gente teria que passar a tarde inteira fazendo a leitura das suas realizações. E também eu gostaria de mencionar a presença do colega Tiago Andrade, que está lá na ponta. Eu fiz umas anotações aqui, mas eu não estou encontrando. Eu pediria que o Tiago se apresentasse depois como ex-secretário de Habitação do Distrito Federal, e o nosso colega Gilson Paranhos, foi presidente do IAB, é conselheiro atual do IAB, presidente da CODAB, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, entre outras qualidades. Vou passar a palavra, então, para o Emerson. Ele vai fazer sua apresentação e os colegas se dispõem a debater com ele as ideias que ele vai apresentar. Muitas delas, vocês vão ver que são objeto de concursos realizados. Muito bem, então, aproveitem. Boa tarde. Eu quero começar agradecendo ao convite do CAU, IAB, Rio Grande do Sul, e a comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Arquitetos, pela chance de poder estar aqui e conversar um pouco com vocês, com o Ivan, com o Tiago e o Gilson. Então, acho que essa apresentação ela é, na verdade, uma tentativa de mostrar alguns projetos que podem desencadear uma reflexão, questionamentos, críticas, enfim, que vocês possam também se posicionar dentro desse debate. Tá? Acho interessante a oportunidade também que acabou sendo inesperada de ter o Gilson e o Tiago para conversar com a gente, porque, sem saber disso, né, foi uma ocasional, aí a gente não tinha como determinar, né, que isso ia acontecer, mas, sem saber disso, eu já tinha preparado ontem uma apresentação com 2 projetos no Distrito Federal, que são muito importantes dentro da história do Estúdio 41 e que um deles foi desenvolvido ano passado, o outro está em desenvolvimento, e o Gilson e o Tiago são figuras centrais nessa história, né? Esse tema de espaço público e democracia é um tema que a gente, como arquiteto, não pode se ausentar, né? Arquitetura e política estão sempre conectadas e nesse sentido, também a presença deles é importante, né? Eles já conseguiram, como arquitetos, trabalhar na administração pública em cargos de tomada de decisão, né? Que é uma coisa que é raro. A gente se coloca pouco politicamente como arquiteto, outros profissionais acabam tomando esse espaço. Então, acho muito importante quando a gente tem essa chance e consegue desenvolver um bom trabalho, como é o caso deles, né? Então, acho que é uma primeira constatação, quando a gente fala de democracia, é que a gente tem que se posicionar para tomar as decisões coletivamente, né? Essas decisões são colaborativas, muitas vezes elas são fruto de uma luta, e essa luta ela é uma luta da sociedade, né? Todos nós. Então, acho que é ótima essa oportunidade de conversar hoje, né? Ter essa tarde aí. Bom, eu vou começar mostrando um projeto. Primeiro, na verdade, acho que eu vou começar contando a história do escritório bem rapidinho, alguns slides. Não sei se está funcionando aqui. Bom, nós vamos falar de cidade, né, de espaço público. Então, é sempre legal a gente ter uma noção de
onde a gente vive, né? A gente está falando aqui em Porto Alegre, uma cidade de escala metropolitana, e o arquiteto tem essa atenção especial com o ambiente urbano, né? Muito da arquitetura contemporânea tem essa relação íntima com aquilo que a gente aprende do espaço urbano, do espaço público, do espaço da cidade. Nós trabalhamos em Curitiba, não a Curitiba da República de Curitiba, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas é uma cidade que é conhecida mundialmente por um planejamento urbano na década de 60 e 70. Hoje a gente questiona muito o resultado disso em termos ambientais para a cidade, e mesmo politicamente esse legado foi se perdendo, né? Esse legado do planejamento urbano. Então, eu diria que a cidade tem uma série de problemas e que olhar um pouco para esses problemas de Curitiba e também para as qualidades de Curitiba faz com que a gente consiga se posicionar como arquiteto. Então, essa imagem aí é importante, ali onde tem aquela estrelinha onde o escritório está hoje, né? Que pode passar a próxima. Essa equipe que a gente tem geralmente, essa já é foto de alguns meses atrás, então são 5 arquitetos, e os demais na fotografia são estudantes de arquitetura, então é um time sempre aí, no máximo 10 pessoas, né, por volta de 10 pessoas, nunca passa muito disso. E é uma equipe jovem, né? Eu sou o mais velho lá, mas, em geral, os meus sócios e a equipe com quem a gente trabalha é uma equipe muito jovem. Pode passar a próxima? Isso aí é, na verdade, a vista que a gente tem do escritório. A gente mudou, aquele lugar da estrelinha hoje é a Rua 15 de Novembro, que é o calçadão, a principal rua de pedestres da cidade. E a gente, quando começou o escritório em 2011, a gente estava num bairro mais distante do centro. E, por uma série de questões, a gente acabou chegando no centro da cidade. E eu posso dizer que esse movimento na direção do centro fez com que a gente aprendesse mais também, né? Vivesse mais essa coisa desse espetáculo urbano, né? Que é a vida em cidades. E eu acho que isso contribui bastante também para como o arquiteto se posiciona quando vai desenhar, vai planejar alguma coisa, né? Então, como eu disse, a gente aprende com os erros e com os acertos de Curitiba e aprende com os erros e os acertos de todas as cidades do mundo, né? Porque a gente tenta sempre ter um olhar curioso, né? Tenta investigar isso, fica sempre atento ao que está sendo produzido ultimamente e discute muito dentro do escritório, quando a gente está fazendo projeto, essas questões. Pode passar. E aí, falando de espaços públicos e desenho democrático, já toquei um pouco no assunto, eu queria mostrar 4 projetos. Tá? Então, são 4 projetos públicos, esses 4 para o poder público, os 4 projetos são resultados de concurso de arquitetura, e a característica é que ou eles são para governo do estado ou governo municipal, né, a característica comum que eles têm. E há sempre uma discussão intensa com a comunidade, na maioria desses casos. Se essa discussão não é feita diretamente por nós, ela é feita por esses órgãos públicos que administram esses projetos, mas sempre a gente percebe uma participação da sociedade nesse debate, né? Nem sempre essa participação é igualitária, é democrática. Muitas vezes, quem tem mais poder econômico, vamos dizer dessa forma, consegue dominar esse debate, consegue obstruir também o debate. Mas, na maior parte das situações, quando a gente tem participação popular efetiva, a gente consegue também trabalhar bem com o projeto, né? Esse primeiro, então, é o UBS Quilombola do Guruji, lá em Conde, na Paraíba. É um projeto desse ano. Pode passar a próxima. É um projeto de uma unidade básica de saúde, né, como o nome diz, com uma característica peculiar. Ele fica dentro de uma comunidade quilombola, que está inserida lá no município de Conde, fica quase na metade do caminho entre esse município, a sede do município, e o mar. O município, dá para dizer que está muito perto de João Pessoa, é como se fosse região metropolitana, né, de João Pessoa. Mas a comunidade em si tem características territoriais de uma zona rural, basicamente. Então, se a gente olha uma foto aérea dessa comunidade, a gente vai perceber que um padrão de parcelamento ou de loteamento não é muito
reconhecível quando a gente percorre o lugar, também, né, além da foto aérea. Acho que pode passar a próxima. Aí mostra algumas imagens de prancha, de concurso mesmo, né? Na imagem da direita, superior, ali, é que a gente vê um pouco o entorno. Nessa área onde a UBS vai ser implantada, a gente ainda tem um adensamento maior, porque essa comunidade quilombola é cortada por uma rodovia. Então, dá para dizer assim que a rua principal da comunidade acaba sendo a rodovia. E nessa rodovia se concentram os serviços públicos. Do outro lado da rodovia, onde a UBS está colocada, a gente tem uma escola, né, de ensino infantil. Pode passar a próxima? A planta é uma leitura muito simples. Esses projetos para a Unidade Básica de Saúde, eles têm um padrão dentro da Anvisa, do SomaSUS, que determina, basicamente, os itens programáticos. Tem alguns consultórios, sala de imunização, atendimento odontológico. Tem uma sala importante, que é a que aparece maior na planta ali, que é uma sala de atividades educativas, que é onde você tem atividades com a própria comunidade, né? Saúde preventiva, reunião de gestantes, enfim, tudo isso acontece dentro do ambiente da UBS. Então, dá para dizer que a UBS é um pouco, ela é ambiente de tratamento, mas ela é também de prevenção e de educação. Ela funciona um pouco como uma escola nesse sentido, né? E para a gente tem sido um projeto interessante. A gente está concluindo esse projeto. Acho que até tem uma mesa com a prefeita, né, com a Márcia Lucena, o secretário lá, o Flávio. Foi hoje de manhã? E acho que a Raíssa também, que é a fiscal do nosso contrato, estava no Congresso, disse que ia estar no Congresso. Então, o pessoal que tem nos acompanhado na prefeitura está participando justamente pela experiência pioneira importante que eles têm tido lá em Conde de tomar decisões com base na participação popular, né? Pode passar a próxima imagem? Desenhos de arquitetura, né? Tem algumas soluções importantes aí principalmente de ventilação cruzada, né? A circulação de ar era importante na nossa ideia inicial para que esses ambientes pudessem ter um conforto adequado. Lá faz muito calor, né? Mas dá para aproveitar um pouco a brisa do mar para tentar fazer essa ventilação sem consumir muita energia com condicionamento artificial. Pode passar adiante? Os espaços são muito assim, tem um pouco a ver com a arquitetura brasileira modernista ou as casas tradicionais também, né? Esses espaços avarandados, sombreados, né? A tentativa de deixar as coisas mais arejadas possível, né? Então, pode passar, pode continuar. O espaço de recepção em si já é uma espécie de varanda, né? Um lugar onde as pessoas podem ficar debaixo da sombra esperando o atendimento. Pode ir adiante? A gente tem uma vantagem nisso do edifício estar colocado numa situação rural. A gente não tem um vizinho de fundos, então não tem muro necessariamente aos fundos. E o fundo tem um bosque, em que ainda tem algumas espécies nativas. Então, dessa varanda, que é a sala de espera, a gente consegue ter visual para essa área. A gente achou bem propício aproveitar isso. Pode ir adiante? Isso é uma imagem de quando a gente foi a Conde para fazer a assinatura do contrato. Essa é uma reunião que a prefeitura promove lá para discutir o orçamento democrático. Então, a prefeita vai com os vereadores de cada localidade, né, nas regiões, e essa é a regional do Guruji, reúne-se com a comunidade e escuta o que tem assim em termos de demanda da comunidade para o planejamento orçamentário da prefeitura, né? Então, é um tipo de atividade bem interessante. Porto Alegre foi pioneiro nessa história de orçamento participativo, né? Mas aí a gente tem, no Brasil, desdobramentos disso. Isso foi evoluindo, foi se transformando. Algumas cidades conseguiram fazer isso melhor, e em outras cidades isso acabou ficando como um modelo desgastado. Mas eu vi lá essa reunião, confesso que fiquei surpreso, né? Fotografei, porque eu acho que difícil, no momento político atual em que a gente vive, perceber em que espaços que o cidadão vai ter
abertura para o diálogo, né? A gente tem uma situação política peculiar no Brasil, no mundo, na verdade, em que esse tipo de iniciativa acaba ficando um pouco de lado, né? Que é uma pena. Pode passar a próxima? Isso é interessante porque acabou a luz lá no meio da reunião, ficou tudo preto e o pessoal estava sem microfone, daí, mas acendeu o celular, acendeu a lanterna e tal, e a reunião continuou, né? Então, vamos discutir, a gente tem uma pauta, não vamos ficar esperando, vai que a luz não volta, a gente tem coisas para resolver. Então, achei fantástico. Assim, essa luz que está aí é só a luz de celular mesmo, luz de iluminação que o pessoal mesmo acendeu lá na hora. Pode ir adiante? Então, eu resolvi trazer esse projeto mais por conta desse impacto que ele tem como equipamento público e por essa ideia de projeto democrático, né? Uma tentativa de escutar as necessidades e também louvável, porque é um concurso com um objeto arquitetônico relativamente pequeno, não é um contrato tão atrativo financeiramente, mas que foi super disputado, né? Teve mais de 100 equipes tentando, porque a temática também cultural aí chamou muito a atenção, né? Como é que você desenha um edifício num contexto desse, né? Para uma cultura específica e tal. Então, esse projeto para a gente tem sido bastante importante, a gente tem aprendido bastante com ele. Pode ir adiante? Aí agora eu queria fazer aqui uma troca de ideias, na verdade. A gente combinou ali, e acho que talvez seja a única oportunidade que nós tenhamos os três de estar juntos, assim, sei lá, no futuro pode ser que a gente se encontre, mas vai saber, né? Com bastante gente para debater. Eu tenho 2 projetos agora do Distrito Federal. Um é a Orla do Lago Paranoá. Eu vou passar a palavra para o Tiago, depois passo a palavra, volto, apresento um pouco o projeto, e depois tem o projeto do setor habitacional Pôr do Sol, na Ceilândia, que eu vou apresentar também, aí eu passo a palavra para o Gilson, porque desses lugares eles conhecem muito mais do que eu também. No final, vou terminar com o projeto da Operação Urbana Consorciada da Água Branca, lá em São Paulo, daí a gente abre para o debate. Tá? Bom, muito boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez e estamos, né, numa situação um pouco inusitada, mas casou muito bem e o Emerson generosamente dispôs de fazer esse debate aqui e falar um pouco sobre Brasília, um pouco sobre a Orla. Nós tivemos hoje de manhã um debate exatamente um debate que chamava de Brasília ao Conde, na contribuição de arquitetos egressos do IAB, com a pauta do IAB, a agenda do IAB, principalmente gestão urbana, que muito sumarizadamente tem a ver com o planejamento, com os instrumentos, com tudo que foi constituído aí nos últimos, eu diria, 56 anos, a partir do Quitandinha, do Movimento Nacional de Reforma Urbana, mas também decorrente de estudo com assistência técnica, que o Gilson vai falar sobre isso, com agenda de concursos como forma de contratação. Então, na Secretaria e na CODAB, nós tínhamos uma agenda clara de desenvolvimento de projetos. Ou a gente desenvolvia em casa, com as equipes de funcionários públicos, arquitetos contratados dos órgãos, muitos deles de carreira, e fundamos, cada um no seu órgão, né? A Secretaria de Gestão do Território e Habitação fundou um escritório de projetos para trabalhar com projetos urbanos, requalificação, mobilidade ativa, projetos de acessibilidade urbana, e o Gilson fez igualmente na CODAB, e aqueles que não fossem desenvolvidos, nós não contrataríamos por licitações normais, por contratação de menor preço, nós faríamos por concurso público. A CODAB fez 15 concursos, o GDF fez mais 2, né? Claro que a CODAB pertence ao GDF, o Governo do Distrito Federal, mas a Secretaria fez o da Orla e a Terracap, que é a empresa imobiliária que cuida das terras públicas no Distrito Federal, fez mais um, Parque de Águas Claras, que vocês também participaram e ficaram em terceiro, eu acho, né? Um concurso em 2 etapas, um concurso de parques importantes, numa cidade relativamente nova, de pouco mais de 25 anos, lá em Brasília. A cidade, a gente chama de cidade, mas são bairros grandes, né? Águas Claras, uma cidade saída da linha do metrô e assim por diante. Brasília, vocês têm noção, conhecem, têm informação, muita acessibilidade sobre o processo heróico de implantação da cidade, projeto de Lúcio Costa, o concurso público de escolha do projeto da cidade, 26 projetos inscritos, né? Lúcio Costa o vence, a implantação da cidade ocorre de uma maneira estrondosa, numa narrativa já bastante conhecida, claro que tem sempre uma revisão crítica sobre isso,
mas hoje ela é fundamentalmente uma metrópole complexa, difícil, complicada, até porque nos faltam muitos dos instrumentos de gestão, por sermos Estado e município unidos no mesmo ente federativo e, ao mesmo tempo, estarmos inseridos praticamente inteiramente dentro do Estado de Goiás, logo a dificuldade de constituir uma região metropolitana entre dois estados, né? Por isso nós temos uma outra figura que chama RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, mas, de fato, nós sempre tratamos o Lago Paranoá dentro de um contexto tanto ambiental, territorial, como um ativo metropolitano, como algo que tivesse uma importância não só para o ecossistema, mas para a sociedade de um modo geral, tivesse uma abrangência e tivesse um real impacto metropolitano, e isso é visível, digamos, ao fim e ao cabo, com a presença das pessoas que usam a Orla do Lago para lazer nos fins de semana, que vem de realmente todas as partes do Distrito Federal e até dessas outras cidades que estão configurando essa Brasília metrópole, principalmente no estado de Goiás, né? Queria fazer um parênteses para fazer uma homenagem à Briane Bica, né, mencionada aqui pelo Ivan, homenageada do nosso Congresso, com toda a propriedade. A Briane seria júri do concurso, faleceu 2 meses, pouco menos de 2 meses depois do resultado do concurso, mas no ato do concurso, né, no período de julgamento, ela já estava internada. Uma pessoa maravilhosa, embora não tenha tido o prazer de conviver cotidianamente com ela, todas as oportunidades que eu a encontrei, 2 vezes, inclusive. Simone, acho que foi júri do prêmio principal do IFAM, que tive oportunidade, junto com ela, de uma generosidade, né, Simone? Uma dignidade, assim, generosa, respeitosa, e isso, para mim, é a dignidade em pessoa, uma pessoa que não só não estava disputando ali a autoridade, pelo contrário, estava sempre muito horizontalmente lidando com todo mundo, com todas as faixas etárias, sempre me ajudou muito e estava muito empolgada com esse projeto, muito empolgada. Ela tinha notícias. A Briana era tão generosa que, de vez em quando, ela me mandava e-mail das coisas que nós estávamos desenvolvendo no Distrito Federal, Gilson. Assim, uma vez, só para narrar esse caso, ela descobriu, numa mala direta do CalBR, que o GDF tinha criado uma diretoria de mobilidade a pé na Secretaria de Mobilidade. Ela me mandou um e-mail falando, olha que maravilha que vocês estão fazendo aí, etc. e tal. E com o da Orla, no dia que eu a convidei, a gente conversou quase 1 hora e ela estava muito empolgada porque ela via nessa ação de desobstrução da Orla do Lago Paranoá, que enseja o concurso e o projeto Orla Livre, ela via nisso uma ação de afirmação do patrimônio cultural, de uma inserção, digamos, mais profunda de Brasília na cidadania e nessa visão metropolitana, e ela sabe muito bem, como uma pessoa que estudou o patrimônio de modo muito abrangente, que sem a apropriação social, cultural e sem essa real capilaridade, o patrimônio fica estanque e fica sempre na berlinda, né? Fica sempre podendo ser desconectado, desligado e sob ataque, que é o que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, agora teve uma manifestação na Praça da Alfândega, exatamente sobre a questão do patrimônio cultural no Brasil e dos ataques que o IFAM vem sofrendo. A Briane é uma pessoa singular, importantíssima no processo de inscrição de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Ela fez parte de um grupo que deu o subsídio técnico, teórico, conceitual, para que a Unesco nos declarasse Patrimônio Cultural da Humanidade. E depois ela fez parte de uma série de questões lá, como chefe do escritório da Unesco em Brasília, e ela teve sempre a visão de que o território é muito mais complexo e tem muito mais história e pré-existências do que propriamente essa ideia que foi muito forjada com a construção de Brasília, da cidade construída no meio do nada, né? Até o livro do Kenneth Frampton dizia que Brasília tinha sido construída no meio da floresta, que é um erro factual simples, mas denotando toda esse falatório histórico sobre Brasília, que é muito pouco material e muito pouco vivido. E o Lago Paranoá tem uma história ainda mais complexa e particular, porque ele é concebido já na Missão Cruz por um botânico, Auguste Glasiou, que integrava a missão do belga, um astrônomo belga liderou essa missão, que estava muito preocupado com a questão da água, da hidrologia, do clima, do relevo, mas, fundamentalmente, tudo isso culminando com a água. E ele, Auguste Glasiou, que já era um botânico reconhecido, paisagista, com projetos importantes no Rio de Janeiro, acho que São Paulo, salvo engano, tem até projetos no Nordeste, ele vislumbrou
né, que no lugar onde tem hoje o Lago Paranoá, deveria ter havido um lago pré-histórico que secou. Não sei se vocês sabem, mas o destino de todo o lago é secar e desaparecer, porque ele, como fundo de uma bacia, ele carrega todos os corpos hídricos, carregam os sedimentos para lá e tende, então, a se extinguir. E ele dizia, nesse lugar, facilmente a gente consegue reconstruir um lago, fechando a garganta que tem ali do rio Paranoá, com uma barragem, e esse lago cumpriria as funções que a gente visou resgatar exatamente no concurso da Orla do Lago Paranoá. Uma função de navegabilidade, de conexão entre pedaços da cidade, né, inclusive lugares muito distantes por causa da própria presença do lago, pesca, né, talvez não para subsistência, mas como atividade no mínimo de lazer. Ele falou, inclusive, da função paisagística, da função estética, como aformoseamento da nova capital, e só se faz, ainda mais num contexto de cerrado, num contexto de platô, de planalto, em que a gente não tem rios caudalosos, não tem grandes corpos hídricos, a função, naturalmente, de saneamento, principalmente de diluição dos efluentes. E então o Lago Paranoá nasce na concepção ainda no século XIX e passa a ter, digamos, um desenvolvimento técnico e um desenvolvimento de aprofundamento nos estudos muitíssimo importante, de modo que a gente queria, com esse concurso, com todas as políticas urbanas, com concursos públicos, novas agendas, novas políticas urbanas, habitacionais, etc., fazer eco àquela visão formadora de Brasília, que era uma visão de vanguarda técnica, artística e de muito empenho, não na separação do técnico-político, mas na reaproximação do técnico-político e fazendo políticas de longo prazo. Para finalizar, é importante ressaltar que tudo isso aconteceu, acho que por dois movimentos externos à nossa própria vontade ou coragem, etc., de enfrentar esse problema. O primeiro, um processo que eu acho que não está contado, precisa ser contado e o Brasil precisa conhecer, talvez uma das mais bem-sucedidas e duradouras políticas de Estado de maior prazo, de longo prazo, cerca de 40 anos, de despoluição do Lago Paranoá. Esse é um processo que Brasília fez muito lentamente, não no sentido de ser leniente, mas no sentido de que é, de fato, um processo longo e duradouro, porque despoluir um lago é muito mais difícil que despoluir um rio. A CAESB, que estuda o lago cotidianamente, tem várias estações e etc., tem uma estatística que fala que uma gota de água que cai no Lago Paranoá demora 1 ano para sair, o ciclo dela no lago é de 1 ano. Enquanto num rio, quando você normalmente faz o saneamento, estanca os pontos de descarte de efluente, etc., você rapidamente o limpa, porque é uma água em movimento muito rápido. No Lago Paranoá, ao contrário, você tem água represada e essa água ela teve vários momentos, inclusive nos anos 70, um momento em que ela chegou no nível tal de putrefação e de podridão decorrente da eutrofização, com excesso de matéria orgânica advindo dos efluentes de esgoto domiciliares, principalmente, e que as pessoas não conseguiam chegar à margem, foi matéria de jornal, CAP, etc. E dali começou-se toda uma política baseada em controle do uso e ocupação do solo na bacia, saneamento, estação de tratamento de esgoto e a implantação de redes de tratamento em lugares que, de repente, num contexto normal, nem seria aconselhável fazer rede de esgoto e coleta, porque a gente está falando de densidades muito baixas nos bairros do Lago Sul e Norte, que são os bairros mais abastados do Distrito Federal, em casas de grande porte, com grandes lotes, que é um tema que vai ser mostrado aqui, além dos lotes serem já grandes por natureza, cerca de 800 a 1.000, 1.200 metros quadrados de área registrada, as áreas públicas lindeiras foram apropriadas e privatizadas por essas propriedades, então a gente está falando em algumas propriedades de 20 mil metros quadrados, mas o padrão entre 800 e 1.200, e, de fato, a densidade baixa, de repente, não demandaria a estação de tratamento, o tratamento e coleta de esgoto, mas foi feito por conta da despoluição do Lago Paranoá, e, a partir dos anos 90, com a inauguração de 2 estações, uma norte e uma sul, nas asas, do lado da área tombada, o lago, de fato, pôde se dar aí por praticamente despoluído, e no final dos anos 2000, no final dos anos 90, desculpa, ali na transição para os anos 2000, é que nós tivemos a sociedade se apropriando e entendendo que aquele era um ativo paisagístico, ecológico, de lazer confiável, que uma nova geração que cresceu de costas para o Lago Paranoá, eu nasci em 1980, a 2 quilômetros do Lago Paranoá, e só fui na vida adulta pisar, botar o pé na água do lago, e hoje eu levo meus filhos, muito jovens,
com 2 anos, 3 anos, eu levo eles para nadar quase todo fim de semana na orla do lago, porque a população confia. Hoje de manhã, inclusive, citei que estivemos num debate sobre a Lagoa da Pampulha, também inscrita no Patrimônio Cultural da Humanidade em 2016, e no debate sobre patrimônio moderno e um corpo hídrico significativo, né, constituindo uma das coisas que me parece mais cruciais para a Pampulha sofrer um processo de renovação e intensidade no uso público é despoluir a água da lagoa. Ela já tem sofrido muitos acréscimos e melhoras no nível de limpeza da água, mas ainda assim ainda não é balneável, ainda não se pode entrar, não se pode navegar e assim por diante. Então, esse processo de longo prazo é o que permitiu a sociedade começar a usar, começar a demandar, o uso público crescer e aí o Ministério Público se alertar. Aí o Ministério Público, em 2005, porque se isso não for uma percepção coletiva, isso não acontece. As pessoas simplesmente viram as costas, taxam o lago de poluído, taxam aquilo de morto e vão fazer outra coisa em suas vidas, mesmo os órgãos de controle, mesmo aqueles que têm que zelar, mesmo os gestores públicos. Em 2005, o Ministério Público, então, ajuiza uma ação para desobstrução dessas áreas privatizadas, que eram áreas públicas, às margens do lago, na faixa de APP, a área de preservação permanente, que é de 30 metros. E esse processo, então, é transitado em julgado, ali na virada de 2011 para 2012, e o governo anterior, ao que nós fizemos parte, protela a execução da sentença, porque já não se podia mais questionar o mérito, questionar se deve ou não desocupar, mas como desocupar. Claro, processo complicado, 109 quilômetros de perímetro lago, com bairros inteiros das pessoas mais abastadas, mais influentes, mais poderosas de Brasília e alguns casos do Brasil, inclusive na Península dos Ministros, do ponto onde nós começamos a desobstrução, está lá a casa do presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da Câmara naquela época, vocês devem lembrar, era o Eduardo Cunha, e mais uma série de outros órgãos, casas de órgãos oficiais, como o chefe da Marinha e assim por diante, embaixadas e assim por diante. E, de fato, esse processo a gente passa em 2015 e estava num processo de mediação judicial. O governo estava discutindo com o Ministério Público, mediado pelo Tribunal de Justiça, como fazer a desobstrução. E isso, em 3 meses, no começo da nossa gestão, a gente entregou um plano de desobstrução. E esse eu disse hoje de manhã, não poderia deixar de dizer hoje, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida profissional, quando nós entregamos isso e a procuradora do Distrito Federal literalmente chorou, escorreu uma lágrima e falou assim: eu tive que passar esse processo de mediação durante 2 anos, fazendo aquilo que eu, no meu âmago, não acreditava, mas que hoje aqui eu estou podendo fazer e representar o Estado naquilo que eu acredito que deva ser feito. O promotor também do Ministério Público ressaltou que, em 20 anos de carreira dele no Ministério Público, no meio ambiente, ele nunca tinha visto uma postura dessa em termos de ação de Estado. E ali, como também disse hoje de manhã, a potência de estar no poder executivo, né, com alinhamento com o que nós escrevemos no Estatuto da Cidade, com o que nós escrevemos na Constituição Federal, com o que nós batalhamos muito tempo, com o que nós formulamos na agenda dos arquitetos e urbanistas, talvez, em alguns casos há séculos, em alguns outros casos há milênios, a gente conseguir essa conjugação de forças e fatores e fazer o que a gente acredita e o que a gente tem uma missão, digamos, ideal e ideológica de fazer. E ali nós saímos, então, para um processo de desobstrução, que é um processo naturalmente desgastante, um processo bruto, eu diria, né? Porque você vai estar arrancando alguma coisa de algum lugar. Nesse caso, essencialmente cercas, jardins privados, né, áreas completamente, às vezes, com paisagismos caríssimos. Nós estamos falando das áreas mais caras e ricas de Brasília e provavelmente do Brasil. Mas, mesmo assim, a gente não estava só cumprindo o mandato judicial de caráter ambiental, que era a natureza da sentença, mas a gente sabia que ali residia um enorme potencial, um desejo enorme da sociedade de fazer uso da orla do Lago Paranoá, e a gente precisava reurbanizar, reocupar, obviamente, de forma consequente, de forma qualificada e principalmente de forma responsável, porque boa parte do processo depois de obstrução foi questionado na Justiça, não porque estávamos desobstruindo, mas a forma como estávamos desobstruindo. E aí vale um parênteses também dizer que, infelizmente, áreas que são extremamente importantes, áreas que são extremamente avançadas do ponto de vista teórico, conceitual e ideal, têm sido cooptadas
e capturadas por interesses privatistas no Brasil, a saber, a área do patrimônio cultural e a área ambiental. Impressionante como em todo esse arcabouço que nós constituímos, com as melhores das intenções, as vírgulas e minúcias das leis têm sido apropriadas por gente que quer fazer exatamente o contrário daquilo que se pretendeu em toda essa concepção, em toda essa luta, aí, principalmente da segunda metade do século XX. Então, era engraçado, porque no cumprimento da sentença ambiental conseguiam parar o processo por conta de minúcias ambientais na execução da sentença. Então, esse é um processo que depois culmina, em dezembro de 2017, com o lançamento do concurso do Master Plan. O projeto Orla Livre é um projeto amplo, coordenado pela Casa Civil, na época, com diversos atores, não era só um projeto nosso, ou da nossa cabeça, é um projeto urbanístico, ele é um projeto muito amplo, principalmente de caráter ambiental, e a gente lança o concurso em dezembro de 2017. Em 21 de abril, temos o resultado do concurso com a equipe do Estúdio 41 vencedora, e fruto de todo esse esforço do Estado, alinhamento, comprometimento dos servidores públicos com a competência do Estúdio 41, nós tivemos em dezembro todo o projeto finalizado, decreto de aprovação feito, projeto executivo concluído e entregue, muita capacidade técnica e muita celeridade. Ou seja, em um ano nós fizemos um projeto enorme, com centenas, talvez não sei se chegou a milhares de pranchas, mas com 109 quilômetros de orla do lago, mais seus caminhos e entradas e reentrâncias, concluído, mais uma vez ressaltando a capacidade de mudar as coisas por meio dessa forma de contratação, que é a forma preferencial na nossa lei de contratos no Brasil. Então, queria até parabenizar a equipe, viu, Emerson, porque realmente a notícia de todos os projetos que vocês desenvolvem são sempre céleres e muito competentes. Muito bem. Nós vamos ter que fazer uma distribuição desse tempo que nós temos, porque antes de iniciar essa nossa atividade, eu recebi algumas orientações do pessoal coordenador, e diz que nós temos que encerrar nossa atividade às 15h30, porque há uma outra atividade em seguida. Tem mais meia hora. E pretendemos, depois de todas as apresentações, passar a palavra para o público, para poder fazer os seus questionamentos, para poder fazer um debate. Aliás, quem quiser encaminhar por escrito também perguntas, pode encaminhar o Emerson, os colegas da mesa, mas eu não sei se o Gilson quer fazer uma intervenção agora ou voltamos para o... Bom, acho que o Tiago colocou um contexto bem preciso, né, a situação em que o concurso ocorreu, e deu uma descrição bastante completa da situação política também, né, nesse momento lá no Distrito Federal. Esperar ele retomar, vamos lá, pode passar. Bom, a gente recorta esse texto, a gente começou o memorial descritivo do projeto com esse recorte lá do texto do Lúcio Costa, né, do plano piloto. Acho que o interessante aí é justamente o final da frase ali, né, em que ele fala que essas áreas que extrapolam o plano, que estão, na verdade, entre quase o tecido urbano do plano piloto original e o que seria o perímetro do lago, ele imaginava de uso público, né, de toda a população. Ele descreve um uso de entretenimento, de lazer, né, da população. Pode passar. E daí a gente começou a investigar um pouco essa ideia de orla, o que é essa relação do espaço natural com a água, né? Seja mar, rio, lago, como é que o homem estabelece a atividade de lazer nesses espaços. E aí a gente começou a olhar para coisas como o calçadão de Copacabana, pode ir passando, a Pampulha, né, que o Tiago citou agora, esses parques urbanos que têm área lacustre, né? Pode ir adiante. E lá em Curitiba a gente tem um parque que é talvez o mais utilizado, o mais movimentado da cidade, também porque ele não é muito longe da área central, que é o Parque Barigui. Esse parque também tem um lago, né? Ao redor dele tem essa pista de caminhada, o pessoal anda de bicicleta, leva o cachorro a passear. Então, na verdade, quando a gente olhou o mapa do Lago Paranoá e a gente imaginou que algumas dessas áreas eram muito propícias, de fato, para parques urbanos, né? A gente imaginava as pessoas usando dessa forma. Uma coisa relativamente simples, não precisa ser tão sofisticada assim. Você garante sombra em alguns passeios, faz um percurso caminhável, delimita algumas áreas onde as pessoas podem caminhar e outras onde o caminhar é mais restrito, disciplina algumas coisas, mas, no fim das contas, um parque acaba sendo uma praia, né? Um lugar de uma certa liberdade de uso. Pode continuar.
Isso que o Tiago falou, nessa imagem a gente vê isso bem refletido. Isso é uma imagem do Lago Sul de Brasília. Não sei se vai funcionar aqui, ó. Precisava apontar. Não vai dar certo. Será? Aqui, ó. Aqui dá. Vocês estão vendo isso que ele falou. Os lotes dessas casas, né, isso aqui chama Ponta de Picolé, lá em Brasília, porque é uma rua com lotes para os dois lados, o palito do picolé é a rua e os lotes estão na margem. Né? Quando você chega no final do picolé, termina a rua, é uma rua sem saída. Então, nessa rua sem saída, no final dela, a gente tem 2 lotes de grandes dimensões. Esses lotes estão ali em torno disso que ele colocou, 800, 1.000, 1.200 metros quadrados. Só que esse lote, o cara tem um lote de 800 metros quadrados, ele faz uma casa em cima de 2.000 metros quadrados, construída. Então, ele ocupa todo o lote, num primeiro momento, e depois, isso que a gente está vendo aqui, ó, ao invés dele ficar restrito ao lote dele, ele usa a área pública, ele estende uma cerca até o lago, e aí a gente chega a áreas que são hectares, não são mais 1.000 metros quadrados. Só que, com isso, toda a orla, né, todo o perímetro está privatizado. Cada um levou o seu lote até a margem, e aí é que entra o projeto Orla Livre. Aí entra a sociedade querendo resgatar para si esse espaço que é público, né, que é de uso público. Pode ir adiante. E a gente conseguiu umas fotografias na época. Né, essa fotografia é engraçada, porque parece até uma montagem, né, porque ela é o pessoal improvisando né, esse lazer, porque não tem um parque urbano, não tem uma infraestrutura urbana adequada, então o pessoal improvisa, para o carro até quase à beira da água, liga o som alto, não tem banheiro, tem que botar banheiro químico. Quer dizer, o poder público tenta, de alguma forma, organizar esse uso, mas realmente fica muito improvisado, muito precário. Né? Mas o que demonstra essa imagem para a gente, que a gente acha importante, é a vontade, o desejo que as pessoas têm de usar esses espaços, porque elas querem lazer. Né? Vamos lá, pode ir adiante. E aí, você olhando o mapa, a gente olha muito o mapa de Brasília para os eixos, né? O eixo monumental, o eixo norte-sul, as asas, né, do avião. E aí foi para nós um exercício importante deixar isso um pouco de lado e olhar a linha d'água, né? Qual o desenho que isso tem. E é preciso dizer que o termo de referência desse concurso era bastante bem montado, no sentido de já dizer que tipos de atividades eram vocações de cada uma dessas áreas. Então, a gente pegou um material referencial preliminar muito consistente do que funcionaria ou não em cada uma dessas áreas. Eu posso dizer que o projeto do Masterplan, ele, na verdade, dá um desenho para isso que já estava no termo de referência. Estava muito claro esse levantamento, que eu acho que foi muito multidisciplinar a preparação desse material. Deve ter entrado muita gente de várias áreas para definir. E aí a gente pôde fazer um papel de arquiteto e urbanista mesmo, de paisagista, de dar um desenho para isso, de qualificar essas atividades que já estavam previstas. Né? E aí tem isso que o Tiago falou, pensar em transporte fluvial, né, transporte por sobre a água, lacustre, aí no caso, hidroviário, pensar também, na nossa cabeça, um uso muito normal seria caminhar. Né? A atividade principal seria caminhar na borda. Final de tarde, você chega em casa, bota um tênis e vai lá dar uma caminhada, correr, andar de bicicleta. Esse poderia ser um uso constante ao longo, que é o que caracteriza um parque urbano de orla, muitas vezes é isso. Pode ir adiante. E aí tinha algumas áreas para serem detalhadas no Lago Sul, 2 áreas no Lago Sul, uma área no Lago Norte, que seria a Península Norte. Pode ir adiante, não vou demorar muito, porque a gente tem um tempo curto. Essa aí é a Península Norte, já tinha algumas áreas de parque que a gente aproveitou, como o Parque das Garças, por exemplo. Pode ir adiante. Tem a prainha também, no Lago Norte, que já tinha sofrido o que já tinha sido dado um desenho, a gente incorporou dentro do Masterplan. Né? Então, a prainha, por exemplo, tinha acabado de ter um projeto desenvolvido. A gente pegou e incorporou. Isso já é a área do Lago Sul, talvez uma das áreas mais... onde a gente tinha mais espaço, a gente pensou nesse circuito de educação ambiental. Pode ir adiante. E cada área dessas tem um tipo de profundidade. Entre esse lote privado, que é essa casa da Ponta do Picolé, até a linha d'água, essa distância varia. Ela pode ser de 15 metros, 30 metros, 60 metros, até o caso onde eu mostrei na imagem anterior, que é o circuito de educação ambiental, a gente tem mais de 400 metros entre a casa e a água.
Então, como essas profundidades de parque, de faixa de parque possíveis variam, os tipos de uso variam também. Então, para cada área dessa, a gente vai adotando um tipo de estratégia de acordo com a possibilidade de implantação. Pode ir adiante. Estão vendo aí? Ó, a gente tem áreas em que não tem uma faixa tão larga, você tenta adaptar os usos. O que é constante é essa tentativa de, pelo menos, fazer esse caminhar ao longo da água, né? Pode ir. Mesma coisa, aí tem áreas bem estreitinhas, e em alguns momentos vem uns decks por sobre a água, porque tem algumas casas que estão construídas bem dentro da faixa de preservação, inclusive, né? Elas estão numa área. Porque o lote ficava dentro da faixa de preservação. Talvez fosse até anterior ao Código Florestal, né? Determinação dos 30 metros, por exemplo. Pode ir adiante. Em alguns lugares mais sensíveis ambientalmente, aí a gente colocava passarelas elevadas. É interessante, porque você está falando de um lugar bastante urbanizado, mas você conseguiria, mesmo nessa área muito urbanizada, em algumas áreas você tinha veredas, né? Tinha vegetação típica de vereda. Então, essas áreas são mais sensíveis do ponto de vista ambiental, e a gente tentou fazer isso sem despejar concreto no solo, né? Pode ir adiante. Propostas também de entender isso como um sistema de espaços livres, de áreas verdes contíguas, né? Como uma área que não é só lazer para a população de Brasília, mas das cidades satélites, do Distrito Federal como um todo. Isso acaba tendo um alcance metropolitano, quando a gente fala de um parque dessa natureza. Pode ir adiante. Aí vai mostrar um pouco a área 1, Lago Sul, pode passar. Isso é perto da Ponte das Garças. Nesse momento, aí, a gente propunha uma roda gigante, ainda deu uma polêmica. A gente achou que ia ser um problema com o IFAM, na verdade, não foi nem com o IFAM. Foi interesses, né, outros assim, que colocaram que a roda ia tirar a privacidade das casas. Né? O pessoal ia enxergar o quintal das casas a partir da roda gigante. Então, na verdade, é um debate difícil, não é um debate fácil, esse da arquitetura dentro da política, né? No ambiente democrático. Mas, enfim, a gente acabou mudando essas coisas de lugares, tentando atender, inclusive, a um andamento, né, rápido do projeto. Porque não adianta também a gente fazer um projeto todo idealizado e ele ficar trancado anos na execução, depois vai ficar engavetado. Pode ir. Áreas de balneário, né, praia mesmo, pessoal poder entrar dentro d'água, tomar banho, enfim, pode ir mais. Pode ir passando, eu acho. Área com mirante, deck. A outra área no Lago Sul, essa do circuito de educação ambiental, pode ir passando. A ideia é que, em determinado trecho, ele passasse por dentro de áreas de cerrado, em áreas de mata seca, né, área de bosque, e, em alguns casos, em áreas mais úmidas. Né? Nessa porção aí também, mais ao norte, a gente tinha uma área de praia. E essa aí seria a Península Norte, a ponta dela, basicamente entre o Parque das Garças e o Hospital Sara Kubitschek, né, essa área aí, para ter uma localização. Pode passar? Então, enfim, infraestruturas relativamente singelas, nada muito grandioso, assim, né, no sentido de também manter a paisagem natural do Cerrado, que é muito bonita, mantida, né, nas áreas em que fosse possível. Pode ir adiante. Aí uma área para prática de esporte aquático, treinamento de natação, triatlo, essa é a parte que fica nos fundos do Hospital Sara. Pode ir. E mais algumas imagens aí do observador, né, desses decks. Aí agora, acho que eu passo rapidamente para o Gilson. Eu vou falar um pouco do Pôr do Sol, que é um concurso de arquitetura lá no Distrito Federal também, para a Ceilândia, que foi a CODAB, o contratante. Então, acho que o Gilson pode falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Eu acho que o foco aqui são os projetos. Então, eu vou tentar, pelo menos, contextualizar um pouquinho e colocar algumas coisas que eu acho que é muito importante. Como que a gente foi parar no governo? Eu acho que isso é importante. Né? Nós éramos e somos do IAB, fazíamos o trabalho cotidiano nos nossos escritórios. Com toda modéstia, conhecemos a prática da arquitetura,
Sabemos que a arquitetura não é o projeto, é a obra construída pronta e habitada. E tivemos e temos uma generosidade num grupo de pelo menos 5 arquitetos, eu, Tiago, Luiz Otávio, Raul, um grupo pequeno. Eu acho que isso pode parecer uma bobagem, mas eu acho que é essencial. Senão a gente não teria conseguido, de maneira nenhuma, fazer 17 concursos públicos no tempo que a gente fez. Todos aqueles problemas que todo mundo tem quando fala de concurso, nós tivemos, e pior ainda, a gente está no Distrito Federal, a capital do poder e da safadeza. Então, eu acho que é muito importante a gente ter claro essa questão, porque, senão, a gente acha que tudo é colorido, porque uns colegas foram lá e fizeram, mas vai morrer na casca, parou. Se a gente não tiver uma consciência disso, um dia o presidente da CMP dos prefeitos, o Paulo, procurou a gente para fazer um concurso no Distrito Federal, na CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e a primeira coisa que eu pergunto quando o pessoal procura a gente para fazer concurso, você fez muito concurso, você sabe de concurso? Eu falo, vem cá, por que você me procurou? Quem é que te falou? O Paulo falou assim, não, minha filha é estudante de arquitetura. Ela não era arquiteta ainda, era estudante de arquitetura. E o que ela me disse que a única solução para mim é o concurso, eu queria entender isso. Então, não precisa ser profissional, não precisa, mas você tem que ter certeza absoluta, porque se você tiver uma certeza mais ou menos, não vai acontecer o concurso, de que o concurso é essencial. Aí o pessoal fala assim, porra, mas se faz concurso, o Estúdio 41 ganha todos. Incompetência dos outros nossos colegas arquitetos que não fazem isso e não multiplicam isso por 10, por 15. Se nós fizemos 17, na verdade, nós fizemos 20 concursos, um parou na mão dos advogados, os primeiros, aí o segundo eu falei, não vai para a mão dos advogados, ponto. Quem entende de arquitetura sou eu, não é o advogado. Quem entende de arquitetura sou eu, não é o procurador. Se a gente não tiver isso muito claro na cabeça da gente, a gente vai continuar a ter o país que nós temos. E aí, eu acho que o problema está nessa sala, o problema é nosso. Não existe concurso de arquitetura porque os arquitetos não deixam acontecer. Os arquitetos não querem concurso quando ele está funcionário de um órgão público. Ele rema contra o concurso. O gestor fala, não, isso vai sair uma obra muito cara. Incompetência na hora de fazer o concurso. Ah, vai demorar muito. Incompetência na hora de fazer o concurso. Então, eu tenho certeza que, se esse auditório tiver certeza absoluta, que o concurso é a única solução para termos objeto de qualidade, a gente interfere no país. Eu não tenho dúvida disso. São poucas as pessoas mesmo. Não precisa muita gente. Mas a gente tem que ter certeza absoluta daquilo que a gente quer. E a gente não pode abrir mão da nossa profissão para quem quer que seja, para um advogado, para um gestor, para um governador, para um secretário, seja para quem for. Nossa profissão, nós temos que ter decisão sobre ela. Né? Qualquer lugar do mundo, Suíça, Suécia, Finlândia, você tem 10 estúdios 41 ganhando concurso. No Brasil, por enquanto, estão ganhando a maioria. Nós temos que multiplicar. Nós temos que multiplicar os concursos, para a gente parar de disputar com 100 profissionais. Vamos disputar com 10. Vamos fazer concurso público para ter só 10 escritórios participando. Porque você tem muitos concursos, então você vai escolher o concurso que você vai participar. Eu queria fazer só essa introdução. Tem mais uma coisa que é importante, no caso do pôr do sol, que nós entramos, amanhã a gente vai falar sobre isso nesse mesmo horário aqui, nesse mesmo auditório, sobre assistência técnica e o trabalho da CODAB, não quero entrar nisso, porque a gente vai falar amanhã, né? A gente está tapando buraco aqui, na verdade. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante. Eu montei o primeiro posto de assistência técnica no Sol Nascente, montei o segundo na Estrutural, de repente chega uma senhora de 80 anos, representando uma comunidade inteira, com abaixo-assinado,
de quase 3.000 assinaturas para mim abrir um posto de assistência técnica com os arquitetos lá no pôr do sol. Isso pode parecer uma coisa incrível, mas é muito simples. Você só atende um cliente se você estiver sabendo o que ele quer. Na sede da Codab, jamais eu iria atender, eu tinha que estar lá na comunidade para saber o que o pessoal queria. Então, esse concurso público nasceu dessa relação com a comunidade, próxima, sabendo o que eles queriam. E, principalmente, não deixando decisão nenhuma para advogado, procurador, Tribunal de Contas. Não. Quem entende de arquitetura são os arquitetos. Quem entende de urbanismo somos nós. Nós temos que encaminhar as nossas cidades. Mais importante que isso, se as cidades estão no estado que estão, se o nosso produto final não está atendendo à capacidade do nosso país, a culpa é nossa. O governador só assina aquilo que a gente faz. O deputado só assina aquilo que a gente faz. O prefeito faz porque a gente não vai lá e não ocupa a Câmara Legislativa, ocupa a prefeitura, ocupa a mesa do secretário. Nós temos que ter ação concreta de cidadania nesse país. O cara que vai ficando velho, vai ficando cabelo branco, vai ficando chato. Mas eu acho que nós temos que assumir a responsabilidade e a cidadania desse país. Ele está do jeito que está porque a gente trabalha de maneira muito superficial em tudo que a gente faz. Nós temos que ter a imersão, aquilo que eu vivo imerso, ele faz parte da minha vida, ele é experiência. E quando existe experiência dentro daquilo que eu estou fazendo, eu não abro mão por nada. O Porto Sol é fruto disso daí. Vocês calculem, quando eu cheguei na Codab, que eu queria fazer um concurso na escola, eu falei, não, quem tem que fazer esse concurso da escola é a Secretaria de Educação. Eu falei, escuta, a escola é habitação. A escola não é habitação. Isso com 6 advogados que eu tinha dentro da Codab. Eu falei, desculpa, quem entende de habitação sou eu. Vocês não entendem de habitação, escola é habitação. E aí a gente começou a fazer concursos, todos esses, porque habitação era casa e apartamento. Você vê o que Minha Casa Minha Vida trouxe para a cabeça das pessoas. É um negócio maluco isso, né? Mas, então, nós temos que contar isso para a sociedade. A sociedade não sabe que a escola é a habitação. Então, quando eu fui fazer esse concurso, o pessoal falou, não, mas você não pode fazer concurso. Você tem que definir, ou você vai fazer concurso de urbanismo, ou você vai fazer concurso de arquitetura. Desculpa, meu amigo, eu queria que não houvesse 2 palavras. Para mim, arquitetura é urbanismo e urbanismo é arquitetura. Meu filho, quando entrou na escola, papai, como é que bem essa diferença, hein, papai? Como é que é isso? Eu falei, vai lá na rodoviária de Brasília e me fala se aquilo ali é arquitetura ou urbanismo. Me define o que é arquitetura, o que é urbanismo. Não existe isso, né? Isso é uma alucinação de quem não aprofunda na nossa profissão. Então, eu queria dizer só isso. O restante é questão prática, né? Nós não podemos fazer arquitetura, mas é um concurso de urbano sem arquitetura. Espera aí, gente, Lúcio Costa ensinou isso a gente em 58, a gente não fez nada de excepcional, a gente só traduziu na gestão aquilo que todos nós já sabemos. Obrigado. Muito bem. Vamos pedir que o Emerson continue apresentando seus trabalhos e, imediatamente, nós vamos passar a palavra à plateia para fazer os seus questionamentos, para participar, para debater. Tá ok? Tá ótimo. Bom, aí a gente tem... Deixa eu levantar. Estão me ouvindo? Agora está com som. O mapa que a gente conhece de Brasília, né, que é mais famoso, é aqui, né? Bem essa curva aqui em torno do Lago Paranoá e o eixo monumental. Só que se a gente olha nessa imagem aqui a mancha de expansão urbana, a gente vê que muito distante ali do cruzamento dos eixos, a gente tem uma série de núcleos habitacionais. O Porto Sol é um desses, está aqui nessa pontinha. Ó. Tá? Pode passar. Aí está destacado em vermelho. Tá? Então, a Ceilândia é uma dessas cidades que foram criadas no momento em que estava se dando suporte à construção de Brasília e também que abrigam uma grande população de gente que foi para o Planalto Central para trabalhar e, em determinado momento, não quis voltar para os locais de origem, resolveu permanecer na região.
E nessa região específica aqui desse limite de Ceilândia, a gente está entre duas questões peculiares. A gente está no limite do tecido da cidade, mas, ao mesmo tempo, do lado de cá, a gente tem uma área de preservação ambiental, né? Então, essa área em vermelho ela justamente faz a transição entre o que é isso do tecido e uma área de preservação permanente, né? Pode passar. E essas são imagens de Street View. Isso aqui foi da época do concurso, mesmo antes da gente visitar o terreno lá. Então, para dar uma ideia do que é a paisagem desse entorno da região, né? Em cima, a gente vê a paisagem da cidade, digamos, oficial, né? Traçada, desenhada, o parcelamento aprovado. E embaixo, uma paisagem contígua, de áreas de ocupação, né? Pode passar. Nesse concurso, a gente tinha uma gleba bastante considerável, então vocês estão vendo aqui ao redor é justamente o que já existe lá hoje, né, em termos habitacionais. A gente tem uma série de conjuntos, as casinhas em lotes muito parecidos, lotes com uma dimensão relativamente reduzida. E a gleba era cortada, por isso que está em azul aqui, ó, vocês estão vendo, que é um interceptor de esgoto, uma infraestrutura grande que a gente tem cruzando quase que na diagonal o terreno. Eu aposto que a maior parte das equipes de arquitetura, quando começou a fazer o concurso, achou que esse interceptor era um problema, né? De fato, ele é um problema de projeto, né? O que a gente vai fazer? A gente não pode edificar em cima disso e a gente tem que ainda respeitar faixas, tem que dar um offset, né? Um distanciamento dessa infraestrutura de coleta de água e esgoto. E aí, pode voltar na imagem, lá, por favor? Pode passar? Nós resolvemos que a gente ia aproveitar esse desenho como uma oportunidade. E eu acho que isso... Tem outras equipes que fizeram isso também, né? Entenderam que, já que não dá para edificar, o que a gente vai trabalhar em cima disso? É uma ideia relativamente simples, que foi aí tentar dar privilégio ao pedestre, né? Ao caminhar nesse trecho que está destacado em cor vermelha. Tá? Pode passar. Aí tem um pouco da implantação, né, com figura de fundo. As áreas verdes à esquerda e abaixo são justamente um parque urbano que faz a interface com esse parque JK, né, que é uma APA. Pode passar. Aí a gente aproxima um pouco. Vamos passar rapidamente, porque daí eu já entro no poder debater. Bom, aí a gente tem uma coisa interessante nessa imagem. Quando a gente vai fazer o parcelamento, a gente faz em função de ruas. Quando você precisa desenhar o sistema viário, você precisa adotar um modelo de quarteirão. O que é esse quarteirão que a gente vai desenhar? Como que é essa quadra? Onde que estão os usos privados e os usos públicos, né? Então, a gente tentou desenhar uma quadra em que, no miolo dela, aquela área verde, fossem também ruas, né, internas ao centro da quadra. Essas ruas, de preferência ao pedestre, com a possibilidade de fazer o acesso de veículos só dos moradores do miolo da quadra, por elas, e com área de lazer infantil, daí área de lazer para as famílias utilizarem no final de semana ou quando quiserem fazer uma reunião, um piquenique, etc. Então, cada quarteirão desses, a gente tentou adotar esse modelo de vizinhança que compartilha esse espaço público, que é de uma outra escala, que é diferente da do parque e diferente da escala da praça também. Pode ir adiante. Que é isso que está aparecendo nessa imagem aqui, um pouco. Pode passar. Pode passar. Olhando de cima, então, a gente percebe o parque, aqui é o sul, né? Na verdade, a parte inferior e a parte esquerda. E essas ruas tentando fazer uma costura também com o tecido urbano já existente, né? Conectando com as vias principais do desenho pré-existente lá na Ceilândia. Além dos usos habitacionais, esse quarteirão envolvia uso misto, né? Nos prédios em mais altura, a gente tinha lojas no térreo, comércio, e a gente tem, em alguns lotes, escola, creche, unidade de saúde, centro comunitário, equipamentos públicos também desenhados dentro dessa implantação, para que não ficasse simplesmente um conjunto habitacional, né? Só casas, né? As pessoas só moram lá e não têm acesso a mais nada. Inclusive, alguns desses lotes também servem para indústria de pequeno impacto e comércio atacadista, enfim. Pode passar.
E esse eixo principal, que está sobreposto ao interceptor de esgoto, configura essa paisagem onde a gente tem realmente um tipo de escala favorável para o pedestre. Pode ir adiante. Pode passar mais. Pode ir. Ao longo desse eixo de pedestres, a gente tem os prédios que são mais verticalizados, que seriam térreo mais 4 pavimentos, que é o permitido lá. E essa tipologia é mesclada, com térreo mais 2 pavimentos, com casas térreas, casas sobrepostas. Então, para dar uma variação de espaço urbano, a gente precisa dar uma variação arquitetônica, né? Não adianta chegar lá com o mesmo modelo de casa e repetir 1.300 unidades habitacionais, que a gente sabe a paisagem que isso vai resultar. Então, a tentativa foi justamente diversificar tipologias que a gente pudesse implantar nos lotes. Pode ir adiante. E o último projeto que eu quero mostrar, antes da gente abrir para o debate, é esse da Operação Urbana Consorciada, que é o subsetorial 1, lá em São Paulo. Tá? Esse projeto é interessante para nós, lá como escritório, porque ele foi o primeiro projeto de desenho urbano, né, de escala urbana, que a gente resolveu fazer um concurso. Até então, o escritório era muito mais voltado a projetos de edificação. A gente tinha alguns contratos, inclusive um aqui muito importante para a gente, que é a FEComércio Sesc Senac, que está sendo construída. E, então, até esse momento, a gente não tinha uma expertise, não tinha realmente uma experiência nesse meio. Tá? Vou passar rapidamente algumas imagens desse da Água Branca, porque ele é interessante. Emerson, eu recebi um aviso que nós temos 10 minutos até o encerramento. Então, se pudesse ser breve na apresentação. Tá. Vou passar bem rápido, são poucos slides para vocês poderem falar um pouco. Isso é zona norte, noroeste de São Paulo, perto do terminal da Barra Funda. Pode ir passando. Mostra aí a gleba, né? Fica perto da Marginal Tietê. Pode ir adiante. É interessante aqui que o número de unidades habitacionais é muito parecido com o do Pôr do Sol, lá na Ceilândia. Aqui são quase 1.500 unidades habitacionais, né, para 1.500 famílias. Lá era em torno de 1.350. Então, é uma escala de um bairro, quase, né, um bairro novo. Tá? Esse terreno, pode ir passando, ele tem uma característica interessante também. Hoje, ele é ocupado pela CET. Então, uma das coisas que... Essa imagem eu queria que você parasse um pouquinho. Uma das coisas que foi importante no desenvolvimento do projeto foi pensar num faseamento de etapas. Então, a gente entra numa primeira etapa com metade dessas famílias, para ir desmobilizando a estrutura da CET que tem no lote aos poucos, e, aos poucos, construindo as demais infraestruturas. Posto de saúde, um território céu, né, que é uma escola, um parque, uma praça, um centro comunitário também, que acabou acontecendo, enfim, equipamentos públicos de suporte. E daí, nesse primeiro momento, também constrói-se um edifício administrativo que tem condições de receber a infraestrutura da CET, que é o edifício mais alto do conjunto. Acredito que, nesse concurso, pelo que a gente teve de retrospecto depois, assim, né, olhando para a banca, etc., esse fato de ter trabalhado com esse faseamento de uma maneira racional garantiu que a gente tivesse sucesso. Né? Pode passar. Essa é uma imagem da audiência pública, uma das que a gente participou. Na verdade, quem coordenou esse projeto no início foi o João Gabriel. O projeto do Pôr do Sol, quem coordenou foi o Martin, né, um dos outros sócios. Hoje, quem coordena a Água Branca é o Fábio Faria. Mas aí, numa das reuniões, eu pude participar lá com a comunidade, com os futuros moradores, apresentar o projeto para eles. Já tinham acontecido reuniões anteriores, o pessoal fez mapa mental com eles, construíram uma maquete do que seria o bairro junto com a comunidade, antes até do próprio concurso de arquitetura. Então, depois do concurso, que a gente assinou o contrato, a gente participou de algumas reuniões para discutir com eles. E eu considero essas reuniões momentos de aprendizado muito grandes. A gente teve uma participação democrática interessante e um espírito muito crítico deles com relação ao projeto também. Né? Pode passar. Aí já são imagens de render da última versão. Vejam que tem uma área verde junto da Marginal Tietê, que é um parque. Aqui à esquerda também. Esse prédio mais alto seria para absorver os usos existentes hoje no terreno da CET. Pode ir passando. E, em primeiro plano, aí a gente vê os conjuntos habitacionais. Prédios que variam de 5 pavimentos, os mais baixos, no entorno da quadra. E a gente foi tentando verticalizar para dentro da quadra, não tinha muito espaço para fazer também, um espaço relativamente limitado. Aqui a gente conseguiu uma relação de densidade mais interessante, eu acho, também. Pode ir adiante? E as áreas de parque e praça. Tinha uma marquise, a gente propôs
uma referência. São Paulo é famosa pela Marquise do Ibirapuera, a gente tentou fazer esse espaço sombreado dessa forma também. Ao contrário da do Ibirapuera, a gente tentou caminhar por cima dela também. Pode ir adiante. E, de novo, uma rua de pedestres que conecta com a Marquise. Para a gente é uma referência que está indo sempre nesses projetos, a gente traz isso um pouco de Curitiba. A gente não tenta forçar essa situação, mas, em alguns casos, quando a gente acha que é propício e pode resultar numa escala interessante, ainda mais lá na Água Branca, em que a gente consegue uma certa densidade, parece correto agir dessa forma. Pode ir adiante. Pode passar. E aí, uma das últimas imagens essa é uma imagem da Unidade Básica de Saúde, que é um dos projetos que foi entregues também dentro desse pacote para a Prefeitura de São Paulo. Pode ir adiante. E aí, o último slide é uma obra de infraestrutura por cima da Marginal Tietê, que seria uma passarela de pedestres e ciclistas, né, compartilhado pedestres e ciclistas, que conectava com um terreno que estava ao norte do Tietê, era uma outra gleba. Isso aí, obrigado. Muito bem. Gostaríamos de ficar toda a tarde aqui debatendo com o Emerson, com os colegas da mesa, mas temos tempo, uns 5 minutos, para poder fazer algumas perguntas ou fazer algum questionamento. Então, a palavra está com a plateia. Quem quiser se manifestar, só levantar o braço. Tem um microfone, parece que está à disposição aqui na frente. Quiser se identificar, faz favor. Meu nome é Gabriela, eu sou arquiteta recém-formada pela Unicinos, eu trabalho com urbanismo agora. E minha principal dúvida é sobre o Águia Branca. Quanto tempo, mais ou menos, demorou o processo inteiro, desde o processo licitatório até a conclusão dos projetos? Se ele está em desenvolvimento agora, a construção. E se teve alguma estratégia objetiva de distribuição de renda das unidades de habitação? Porque, né, não teve um monopólio assim, muito grande de como isso foi visto pelo mercado imobiliário, como foi lidado com isso assim, durante o processo. A pergunta é muito boa. Eu não sei se eu vou ter todas as datas aqui. O concurso é de 2015, a nossa contratação foi feita... O concurso, entre concurso, escolha, recursos e assinatura de contrato, deve ter levado uns 4 meses, aí, vou dizer, 4 meses e meio, para que isso tudo acontecesse, né? Então, do momento do lançamento do edital até a assinatura do contrato. Estou chutando porque eu não tenho muito preciso isso. Tá? No final de 2015, a gente efetivamente estava desenvolvendo o projeto. Novembro, dezembro, a gente estava desenvolvendo o projeto. E aí esse projeto passou no escritório em 2016, 2017. No início de 2018, nós tínhamos ali 90%, vou dizer, dos produtos entregues. Tinha tido uma remodelagem de sistema viário, então teve uma parte que foi necessária, foi entregue e depois foi preciso refazer. Então demorou um pouquinho. Do começo de 2018 para cá, o contrato está suspenso. Prefeitura de São Paulo, aí é a questão política super complexa. Mudou 3 vezes de prefeito. Começou com o Haddad, foi para o Dória, agora está no Bruno Covas. No meio dessas gestões, o interesse político foi perdendo força na execução. Não sei se tem, é especulativo isso que eu vou falar, não sei se tem influência da iniciativa privada disso ou é só um reflexo da crise financeira no país mesmo. Mas a gente tem algumas noções de que esse terreno está do lado de um condomínio de alto padrão, por exemplo, Jardim das Perdizes, está no terreno em frente, que é classe média alta, né? Classe alta. Então, ele tem alguns impactos dentro dessa estrutura de bairro. É louvável que o governo do Haddad tenha feito a destinação dessa área para Minha Casa Minha Vida, né? Porque é um terreno disputadíssimo pelas empreiteiras, pelo mercado imobiliário. Mas o contrato se encontra suspenso, a gente vive em contato com a Prefeitura de São Paulo, com quem restou lá dentro, porque o fiscal já nem é mais o mesmo. Do nosso ponto de vista, a gente quer continuar e quer terminar, mas foi uma suspensão que eles fizeram por conta... Aí tem várias explicações. Como eu não estou coordenando esse projeto, eu não estou dentro das questões administrativas. O Fábio, que é meu sócio, saberia dizer melhor. Mas, um momento, eles perderam o convênio com a Caixa, num outro momento, para retomar o convênio com a Caixa, o Ministério Público cobrou algumas questões. Então, sempre que nos demandam questões relacionadas ao contrato, a gente tem respondido. Tá? Com a pergunta que você fez de faixa de renda, né,
A gente começou trabalhando com faixa 1, 1,5, faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Em alguns momentos, chegamos até a discutir de fazer mercado, como é que é o termo? Mercado social? Não. Mercado popular, isso. Mas isso não foi muito adiante. Tá? Mas a ideia é que já tem, assim, das 1.500 unidades quase, metade delas são famílias da região que estão na fila esperando, né, que estão em condições de moradia ou com aluguel social, ou estão esperando as unidades. Então, quer dizer, isso é complicado no Brasil em termos políticos. A gente não tem políticas de Estado e as nossas políticas de governo são frágeis o suficiente para derreterem quando entra um novo governante. A gente fala muito que o problema do país é a corrupção, né? É discutível se é ou não é, enfim. Tem gente que diz que nem é. Eu acho que a gente devia fazer uma conta do quanto se perde de dinheiro público quando se muda um governo. Porque tem projetos que são engavetados, projetos caros que estão desenvolvidos, que são bons para a sociedade e que são engavetados simplesmente porque um adversário político que fez. E eu acho que isso é uma cifra de bilhões. Eu não sei se vocês concordam, mas é uma coisa absurda o que se perde de projeto. Estou falando de experiência própria. A gente entrega as coisas e as coisas não vão adiante, né? É uma coisa muito triste, na verdade, né? Enquanto a gente estabelece que a corrupção é um fantasma que a gente tem que resolver, a gente não olha seriamente para problemas que estão na nossa cara. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Muito bem, pessoal. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Temos que cumprir um cronograma muito intenso dentro desse nosso congresso. Cumprimento o nosso colega Emerson pela brilhante explanação, pela brilhante apresentação dos seus projetos. Agradeço muito ao Gilson e ao Tiago pela participação e nos ajudaram a resolver um problema bastante grande, que foi essa de um colega nosso que iria participar da mesa não ter podido chegar aqui a Porto Alegre em função de problemas aéreos. E agradeço a presença de todos, então. Muito obrigado.